Ok, então vamos lá. Já estou ao vivo e falando com o pessoal da produção. Já estou falando com o pessoal da produção aqui. E as informações chegando. Gente, olha, altíssima audiência da TV. Eu estou ouvindo daqui, tem muita gente aqui na rua. O povo está aqui na rua, que veio acompanhando aí o candidato, né? Isso pra gente... Vanderlei pode até vir para cá, o Cláudio já está chegando com o pastor Luciano Miranda. Vanderlei já está entrando aqui. Isso para a gente, para a TV, para o Grupo Diário, para a TV Diário, isso mostra a capacidade da informação e o que nós estamos fazendo, a importância do que nós estamos fazendo. Quando você vê, chegaram muita, tem muita gente aqui. Ó, daqui a gente está ouvindo o pessoal gritando. Lógico, são apoiadores, mas vieram aqui na televisão e é a importância desse trabalho que a gente está fazendo, né, Vanderlei? Também está recebendo informação aí, eu aqui, ó. Estou recebendo um monte de informação aqui. É muito bom essa oportunidade aos candidatos e é muito bom ouvir o que eles têm a dizer, né? O Davi é uma pessoa preparada, conhece bem a cidade, é um vice que soma bastante para o seu candidato cabeça de chapa, porque o vice tem que completar, né? Então, o Alex é um cara de cidade, é um cara que tem essa relação maior com diversas classes, e quando você tem um vice que sabe onde é a ponta de cada servidão, onde é o canto mais distante do interior, isso ajuda muito nas decisões do plano de governo e decisões de uma eventual vitória. Ok, gente, como eu falei, o pastor Luciano Miranda chegando junto com o Cláudio, que toda terça-feira está aqui com a gente, já eles estão aqui. Bom, Vanderlei, é só para a gente fazer aquela análise, né? Como nós fizemos ontem, você faz hoje essa análise política desse momento que a gente está vivendo e o Diário se preparando até para o debate. Esse momento das entrevistas com os candidatos a vice-prefeito é uma preparação para a semana que vem, né? Que é a semana dos candidatos a prefeito que vão estar aqui. Então, os vices, quando estão, os candidatos a vice que já têm assim, estão bem engajados, estão bem entrosados com os candidatos cabeça de chapa, eles já vêm trazendo algumas falas, que são falas dos candidatos, né? Você vê o Davi mesmo fala algumas coisas ali que certamente o Alex também pensa assim, porque eles vêm conversando ao longo do tempo. Então, espera-se que na entrevista de semana que vem, Alex, que dia mesmo? Vai ser, última sexta-feira que vem. Então, nesse tempo, ele vai certamente falar algumas coisas, dando essa mesma dinâmica que o Davi desenrolou contigo aqui nessa boa entrevista, né? O Davi fala fácil, né? Fala simples, fala fácil e fala objetivo, né? Eu gostei da entrevista dele. Também gostei. Davi é um cara do bem. E veja bem, a gente tem essa facilidade de a gente saber o que a gente está falando, porque a gente também conhece a cidade, né? A gente sabe dos problemas da cidade. Então, quando você vai para perguntar para eles, a gente tem, eu digo a gente, você, eu, o grupo aqui do Diário, a gente tem essa facilidade que a gente sabe o que está fazendo. Os candidatos têm, normalmente, nesse período de entrevistas, de debates, os candidatos têm um certo medo da imprensa, né? Porque você tem aí... Você vai falar. Você tem, às vezes, é uma pergunta uma pergunta tendenciosa ou que direciona, ela faz o candidato tremer nas bases e ele acaba se complicando até naquelas respostas que ele vai precisar de dar mais à frente, que você precisa saber deles, né? Então, esse tom de conversa que você faz na entrevista é muito importante. Deixa o candidato à vontade, todos os candidatos são bons, todas as propostas são boas e que ele que está vendendo aquele peixe é dele. Na feira, a gente não tem que discutir a qualidade da banca que a gente quer comprar. A gente pode gostar ou não gostar do produto, mas a gente olha, o vendedor diz que o peixe está bonito, o olho está daquele jeito, que foi pescado ontem. Essa conversa é do vendedor. Então, o candidato vem aqui para vender o seu peixe, né? E a função da imprensa como é essa nossa série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito e com os candidatos a prefeito, mostrar os candidatos para o eleitor. Quem tem que fazer a escolha, quem tem que fazer a crítica do que se fala aqui é o eleitor, não é o entrevistador. Esse não é o papel da imprensa. O papel da imprensa aqui é esclarecer. Vai ser um pouquinho diferente do debate, quando aí vai ter os embates entre os candidatos, né? Então, as perguntas vão ser mais cascudas, né? Os assuntos não são aqueles que o candidato vai querer falar, mas vai ter que falar em função de ser um debate. Assim como vai ser diferente também a entrevista que o Anderson vai fazer com os prefeitáveis. Vai ser diferente do que eu faço aqui.
Já deu para perceber em outras entrevistas que o Anderson faz, o tom é um tom menos descontraído um pouco, né? Também descontraído, mas mais focado, aprofundando mais alguns assuntos, né? Aqui, quando o candidato não quer falar muito um assunto, ele não vai falar. Você pergunta uma coisa, ele responde outra, e naquela outra coisa que ele respondeu, ele também respondeu alguma coisa que é útil para ele e é útil para a pessoa que está assistindo, né? A imprensa tem essa função de esclarecer, e a entrevista fica tendenciosa quando o entrevistador começa a futucar muito e deixar o entrevistado numa condição de instabilidade para a resposta, né? Então, essa deve ser evitada, porque a intenção do programa é outra, né? A intenção é dar a oportunidade da pessoa falar ao público. Eu estava no finzinho aqui, cumprimentando o Davi, eu venho todos os dias para receber os convidados, estive aqui ontem, estive hoje, vou estar nos próximos dias recebendo os convidados, são convidados da TV, do grupo, né? Então a gente tem que é um prestígio para a gente ter essas pessoas aqui na TV dando entrevista, mas eu lembrei a ele, se a gente fosse fazer uma pesquisa hoje, quantas pessoas sabem quem é o Davi, né? Talvez 40%, 50%. Né? Nós temos o conhecimento do candidato, né? Tem candidatos que têm 10% de conhecimento do público. A TV é uma oportunidade para isso. Você tem esse horário agora, a entrevista no horário entre 10 e meio-dia, vão ter uma reprise 4 horas da tarde e a reprise da meia-noite. Nessas duas reprises, onde esse programa vai ser visto novamente. Então, você tem 3 oportunidades ao longo da programação para as pessoas verem a cara do candidato, ver o que ele fala, ver se aquilo se identifica com o que ela pensa, para ela pensar daquela forma na hora de votar. Então, é uma contribuição, sim, e ainda bem que todos os candidatos se propuseram a aceitar esse convite e vão participar com a gente aqui. Eu vou falar sobre 2 pessoas aqui que estão com a gente aqui, porque outras pessoas falaram mais ou menos, e não dá como ler o nome de todo mundo, né? Mas vou citar 2 pessoas. A Maria Felícia, ela botou: qualquer cidade serrana do Rio de Janeiro precisaria ter um diário assim com informações importantes para alertar as pessoas. O Márcio Danilo, meu amigo, meu irmão Márcio Danilo, está lá em Dubai, né, nos Emirados Árabes. Bom dia, meu amigo Hélio, que semana importante para toda Teresópolis. A TV Diário fazendo um trabalho excelente. Parabéns a toda a direção. Marquinhos Habib, um abraço para o Vanderlei Pérez. Hoje é dia do maçom. Lembramos que maçom, integralista, de Djalma Monteiro ontem. Bom, aí ele também faz uma citação aqui à TV Diário, né? E outras pessoas falando a mesma coisa sobre essa sequência. São 10 programas que a gente está fazendo, fora o do Anderson, e depois o debate, e vem coisa muito legal aí no debate. Podem ter certeza. Eu tinha cerca de 30 anos quando eu criei o Diário, em 1988. E tive a felicidade de ter sucessão no trabalho que eu fazia. Eu não tenho mais aquela energia de garoto de 30 anos. E você também não cansa, mas você chega a um ponto que já não tem mais aquele mesmo vigor. Você vai ampliando o seu universo de conhecimento das coisas, das experiências, e que você vai se desapegando um pouco, né? Eu era apegado demais na questão da notícia. Eu estava aqui chegando 8 horas da manhã, saindo meia-noite todo dia. Sábado e domingo eu não eu interferia no meu lazer. Se alguma notícia chegasse, eram reuniões e tal, essa coisa vai perdendo. E num certo momento, eu fui substituído pelos filhos, né? Tá aí o Vanderlei Júnior à frente do negócio do jornal, e os outros filhos também participam disso. E temos agora também já os netos se interessando, né, pelo trabalho, de dar continuidade a esse trabalho da imprensa. Então, isso diferencia muito o Diário com relação aos demais veículos, não só da cidade, mas também até de região. Nós tivemos em Nova Friburgo e Petrópolis, por exemplo, temos boa imprensa lá, mas a geração, em alguns momentos, se perderam para dar continuidade àquilo, e o veículo vai se perdendo, vai perdendo importância. Então, eu acho que, embora eu tenha, nesses 36 anos de Diário, muitas boas lembranças e auges do órgão de imprensa muito fortes, nós tivemos
as adversidades levaram o Diário a ser um jornal muito importante em Teresópolis. Mas eu percebo que hoje a forma como as pessoas se relacionam com o veículo Diário de Teresópolis, ela é maior do que até na minha época do meu vigor à frente do jornal, porque era uma cidade com características, outras características também, com mais veículos, né, importantes, né? Imaginar que eu criei esse jornal em 88 e os meus dois concorrentes eram a Gazeta do Pedro Hélio, o poderoso Pedro Hélio. E o Jornal Teresópolis. E o Jornal Teresópolis, dos 12 empresários mais ricos da cidade, né? E eu entro no meio ali com um jornalzinho tabloide para fazer o diário, que chamava na época Noticiário de Teresópolis. Noticiário. E logo no terceiro ano, eu já tinha tomado a segunda venda. Eu já joguei alguém para a terceira e fiquei em segundo ali. E era mais tabloide, o pessoal ficava... E tinha gente que falava, pô, aquilo lá é um jornal, aquele negócio ali, eu não sei nem o que é. Aquilo é um tabloide, né? O jornalzinho, né? Um jornalzinho. E depois o jornal virou standard, começou a ter mais cadernos, entrou no caderno de classificados e foi virando um jornal de referência para a cidade. Em 94, quando nós criamos o Diário, que era o Diário saía de segunda a sexta e o Noticiário saía aos sábados. Eu podia ter criado logo o Noticiário, passando ele para todas as edições da semana, mas eu tinha um medo muito grande de acabar com o Diário. O nome Noticiário era muito forte já naquela época. E foi difícil estabelecer o Diário. Então, eu falei, não, se o Diário vingar, se a gente conseguir fazer todo dia jornal e a gente junta ele no sábado, ele passa a ser noticiário depois de um certo tempo. Mas foi uma preocupação minha de ter que parar com a circulação diária se não conseguisse fazer um jornal diário. A nossa estrutura era muito mínima. Nós tínhamos uma linotipo. A Gazeta tinha 8. A Gazeta tinha 8 linotipos. Eu tinha uma só. Depois, quando mudamos para o processo de offset, a gente tinha o processo de composição eletrônica, mas não tinha impressão. Tinha que rodar fora. Depois a gente compra a impressora, mas a nossa impressora era uma e bem velha. A Gazeta tinha 2 impressoras, uma pequena e uma grande. Ou seja, a concorrência sempre foi muito desleal. E pela proposta que o Diário tinha, o Diário também se colocou numa condição muito complicada, porque isso provocou muita adversidade para o jornal. A notícia desagrada, né? Eu tenho que te interromper, porque eu tinha 10 minutos, né? O Cláudio chegou, o Luciano Miranda também, pastor Luciano Miranda, e eu já tenho que entrar com eles, né? Mas hoje, na coluna do Vanderlei, tem um negócio muito interessante. O meu nome é Carracena, é um nome italiano, um nome português, Carracena. A família é italiana e depois Portugal. E aconteceu um fato ontem, eu nem falei disso, mas eu vou falar amanhã. Mas você vai ler na coluna do Vanderlei que ele botou lá. Eu achei genial aquele negócio do carro à cena. Achei aquilo... Filha de artista 8 aninhos, rapaz, 8 aninhos. Eu vou falar disso amanhã. Não vou dar spoiler não, mas eu gostei também. Mas está na coluna do Vanderlei de hoje. Eu botei, eu quando abri de manhã, eu olhei e fiquei feliz quando vi ali, né? Já está comigo guardado, eu vou fazer um quadro e depois eu vou mostrar para vocês o que é. Muito legal, muito legal. Muito bom, Hélio. Boa entrevista na sequência, boa entrevista que você acabou de fazer com o David Serafim e vamos continuando nessa missão nobre da imprensa de esclarecer os fatos, de clarear as mentes das pessoas, porque um dos trabalhos mais nobres da imprensa é tirar as pessoas da escuridão. E uma pessoa que não tem conhecimento do entorno onde ela vive, é uma pessoa que vive na escuridão, que vive sem conhecer, que vive sem saber o ambiente em que vive. E a partir desse conhecimento, ela consegue ter posicionamentos e ter decisões que são melhores para o todo onde ela vive. Então, esse programa de entrevista vem cumprindo essa função e, principalmente, as entrevistas com os candidatos vai permitir que o eleitor tenha uma sabedoria para escolher melhor mês de outubro, que está chegando aí já. É isso aí, minha gente. Rapidinho comercial, quando voltar, já vem com o Cláudio e o pastor Luciano Miranda, que já chegaram, já estão aqui. E lançando o livro, gente. Está lançando o livro. A gente volta já.